Diz a palavra de Deus, Gênesis capítulo 50, versículo 15 ao 21. Vendo então os irmãos de José, que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele, dizendo: estamos aqui para ser teus servos. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Amém. A conhecida história de José. Conhecida história de José. E bom que seja conhecida porque facilita o nosso entendimento, porque é uma das personagens mais carismáticas do Antigo Testamento e da Bíblia inteira. Porque em José todos nós nos encontramos, nós nos revemos, nós nos identificamos. Por tudo que aconteceu com José, de alguma forma acontece conosco, de perto ou de longe. José é esse tipo de pessoa. Ele, quando tinha 17 anos de idade, portanto na faixa etária de vocês, ele foi vendido pelos seus irmãos para se tornar escravo no Egito. Ele só teve 17 anos para desfrutar da vida em família. Desses 17 anos, ou no meio dessa idade, ele acabou perdendo a mãe dele, tornou-se órfão de mãe. Tornando-se órfão de mãe, ele tinha um irmão menor chamado Benjamim, e o pai dele já era um ancião. Quando ele nasceu, o pai dele já era de bastante idade mesmo, já passava dos 70 anos de idade. E por causa da morte da mãe dele, todo o amor que o pai dele tinha, o pai dele chamava-se Jacó, todo o amor que o pai dele tinha por Raquel, que era sua mãe, todo, foi transferido para José. Acontece que José ele já era o 11º filho de Jacó, filho homem. Havia uma menina ainda na história, mas as meninas não eram contadas junto com os filhos. Elas eram recriminadas e discriminadas naquele tempo. Eram seres humanos de segunda categoria, segunda classe. Eram subjacentes, é alguém que vem junto por baixo. Isso é subjacente. Por isso as mulheres não eram contadas naquele tempo. José, ele vem nessa família. A família de José era uma família tribal. Eles viviam como nômades, como ciganos, montando e desmontando tendas, montando e desmontando acampamento, e andavam peregrinando de um lado para o outro, junto com os rebanhos de Jacó. Jacó tinha bastante rebanhos. E os irmãos de José acabaram se tornando pastores de ovelhas também. E eles tinham muito contato com os comerciantes, com os caravaneiros, chamados de beduínos ou de ismaelitas, ou de midianitas também. Era uma turma que peregrinava de um lado para o outro com seus rebanhos, com os seus apetrechos, fazendo comércio, vendendo escravos, vendendo especiarias, vendendo objetos, pastoreando seu rebanho. Essa aí é a vida de José lá no campo, lá no interior, na terra que a gente chama de Palestina ou de Canaã. José, com 17 anos de idade, ele recebeu uma missão de Jacó. Procura os seus irmãos para saber onde que eles andam, porque já faz tempo que eles saíram e não voltaram ainda. Como a mãe de José havia morrido, Raquel havia morrido, e toda a carga emocional de Jacó foi cair em cima do colo de José, ele se tornou o bibelô de Jacó. Ele era o menino de ouro de
de Jacó. Ele era muito bem tratado, saudável, vistoso, garboso, bonito, bem vestido, mãos lisas, porque não precisava pastorear nada. Ele recebeu toda a carga emocional de Jacó, mas toda a carga. E olha que Jacó, ele era um homem que ele era excentricamente apaixonado por Raquel. Excentricamente, porque ele trabalhou inclusive 21 anos como escravo do sogro para pagar o dote por Raquel. Nenhum de vocês aqui, eu acho que teria um amor tão grande assim, de trabalhar 21 anos pela namorada. 21 anos. No meio do caminho, Jacó foi enganado e ele ganhou mais 3 mulheres. Essas 3 mulheres juntas, elas não se equiparavam ao amor que Jacó sentia por Raquel. Ele não trabalhou por Zilpa, ele não trabalhou por Bila, ele não trabalhou por Leia, ele trabalhou só por Raquel. E foi justamente essa Raquel que trouxe vários dissabores para Jacó, mas vários dissabores mesmo. E um desses dissabores é que ela veio a morrer no meio do caminho. Aquela por quem ele tanto trabalhou foi a que primeiro morreu. E aquela por quem ele nada trabalhou foi a que foi com ele até a velhice, até o fim da vida. Consequentemente, o filho de Raquel, que era José, recebeu toda essa paixão, esse amor, essa carga emocional e recebeu sobre os seus ombros. José, ele era o preferido de pedra de Jacó. Mas como ele tinha 11 irmãos e a irmã, isso aí causou uma inveja muito grande, um ódio muito grande, uma revolta muito grande. Porque nem Rúben, nem Issacar, nem Zabulon, nem Naftali, nem Levi, nem Judá, nenhum dos filhos se equiparava ao filho de Raquel. Eram filhos de Jacó, eles os consideravam, mas não com igualdade. Eles os consideravam como herdeiros, como descendência, prole, ninhada, mas não como filho preferido. E os 11, os 10 ficavam revoltados. Os 11, com a menina. Ficavam revoltados. E um dia a revolta ficou pior ainda, porque eles ficavam em volta da fogueira, Jacó contando as histórias, desde a criação, do dilúvio, da chamada de Abraão, das coisas que aconteceram, Jacó contando as histórias, e ele pediu oportunidade. Eu quero ter uma oportunidade. E aí nessa oportunidade, o que faz José? Conta um sonho. Aliás, conta 2 sonhos, para ser mais exagerado. E no primeiro sonho ele vê que o feixe dele, um feixe de trigo gigante, ficava de pé e 11 feixes ficavam em volta do feixe dele. Aí os irmãos já falaram, por que o dele fica de pé e o nosso tem que se curvar diante dele? Mas não tem só esse sonho não, tem outro, eu vou contar outro também. Eu estava no meio, o sol, a lua e as estrelas ficavam em volta de mim. Piorou. Além de receber toda a carga emocional, todo o amor do pai, ele recebeu uma roupa que é uma roupa só de príncipe das Arábias. Ele era quase que um sheik, de tão bem vestido que bem cheiroso que era, garboso, bem cuidado. Além de tudo, ele recebe sonhos de exaltação. E conta para a gente aqui no dia da fogueira. Dia da fogueira é sagrado, não pode ficar interrompendo aqui para contar a vantagem. Isso foi só alimentando ódio, revolta e angústia, e medo, e maus sentimentos, com ressentimento no coração dos irmãos. Quando Jacó ele pede para José ir procurar os irmãos, que vai fazer um tempo que não tinham saído, não tinham voltado, ele encontrou. Quando o encontrou de longe, foi na inocência dos 17 anos. Cadê vocês? O pai está procurando faz tempo. E de longe já falaram, lá vem o sonhador morto. Pegaram José, jogaram ele dentro de um poço. E era para ele ter morrido, mas o poço estava seco. Como o poço estava seco, ele ficou lá gritando bastante. E os irmãos não o ouviram, até que foi passando aqueles caravaneiros de ismaelitas, descendentes de Ismael, um dos filhos de Abraão, e pegaram José, tiraram do poço e venderam por 30 moedas. Ele foi parar no Egito. Indo parar no Egito, passaram-se mais de 17 anos. Escravo no Egito, ele foi trabalhar na casa de Potifar. Potifar, ele era o primeiro ministro lá do Egito, ele era um homem de alta patente. Ele tinha acesso direto ao trono do faraó, acesso direto. E tinha uma mulher, e era uma mulher licenciosa.
Era uma mulher libidinosa, uma mulher que sensualizava como as egípcias costumavam fazer. E ela, olhando para aquele rapaz garboso, né, chamativo, semita, e ela o cobiçou fortemente. José, ele, pela bondade de Deus, ele aprendeu a fazer as coisas todas que tinha que fazer para o primeiro-ministro e se tornou muito próspero dentro da casa. Ele era o rei Midas, tudo que ele colocava a mão virava ouro. Deus abençoava qualquer obra que José colocava a mão. Com o seguinte detalhe: Deus não falava com José, Deus não dava revelações para José, era uma coisa intuitiva, uma bênção que vinha sem que Deus se comunicasse diretamente, uma bênção quase que no automático. Mas tem essa manifestação pentecostal, carismática, dos dons. Depois dos sonhos, aliás, no sonho Deus já não falou com José, foi apenas sonho. E depois do sonho Deus continuou não falando com José. E vai passar a vida inteira sem Deus falar diretamente com José. O que ele sabe de Deus é aquilo que ele aprendeu de Jacó, intuitivamente, naturalmente. Essa é a vida que José tem. Se manifesta um dom na vida dele, mas é um dom muito natural, como vocês têm. Uma vida normal de pessoa perseguida por pessoas normais, que eram seus irmãos. Estando ali na casa de Potifar, o que faz então a mulher deste homem? Cobiça José. Cobiça e começa a assediá-lo, para que ele se deite com ela, se torne seu amante. Mas José, apesar de jovem, apesar de independente, apesar de longe da casa dos pais, ele mantém a fé que o pai dele colocou em seu coração, que era de ser fiel a Deus. E não se deita com a mulher de Potifar, ao ponto de que um dia ela pegou, o agarrou, fez uma tramóia e ele fugiu peladão, saiu correndo pelo palácio. Quando ele saiu correndo peladão pelo palácio, ela segurou as vestes dele, gritou pelos guardas, os guardas vieram, prenderam José e José foi jogado na prisão. Lá na prisão, de novo, amargando mais uma vez a servidão, ele acabou interpretando 2 sonhos, um do copeiro e o outro do padeiro, que eram copeiro e padeiro do faraó. E ele interpretou corretamente, porque um voltaria para servir o faraó e o outro teria a cabeça degolada. Cumpriu exatamente do jeito que José ele havia interpretado. E ele deu a seguinte ordem: quando vocês estiverem lá diante do faraó, lembra de mim, fala de mim para o faraó. Mas o copeiro esqueceu. O padeiro não tinha como, porque o padeiro morreu mesmo, teve a cabeça degolada. Passaram-se 2 anos. 2 anos, o faraó teve um sonho, e neste sonho não tinha quem interpretasse no Egito inteiro. E aí foi que o copeiro se lembrou de José, mandou chamá-lo, falou para o faraó mandou chamá-lo, e quando José se apresentou diante do faraó, interpretou o sonho certíssimo. Se tratavam de 7 anos de fartura e 7 anos de fome que viria sobre o Egito, e o faraó deveria ter um vizir, um primeiro governador, que tomasse conta disso daí. Acabou sendo indicado e se tornou o segundo faraó do Egito, ou vice-governador, o vizir do Egito. E por 7 anos ele trabalhou, trouxe abundância e riqueza para o Egito. Quando vieram os 7 anos de fome, aí José ele começou a amealhar, a juntar riquezas para Faraó. Foi nessa ocasião que os seus irmãos voltaram para o Egito, aliás, desceram para o Egito, foram buscar comida. Ele reconheceu os seus irmãos que o haviam vendido, reconheceu, e ainda assim ele guardou o segredo. Depois, através de algumas estratagemas, ele acabou segurando os irmãos dele no Egito, até que ele se revelou como sendo o José, aquele que tinha sido vendido e que agora ele estava ali para preservar a vida deles. Essa é a história. Com isso mandou trazer o seu pai, que estava em Canaã, Jacó, que estava desconsolado desde a morte de Raquel e desde o desaparecimento de José, agora desce para o Egito com 75 almas, que é toda a sua casa, e vai morar na melhor das terras que existe ali no Egito. Passado o tempo, Jacó morreu e os irmãos estão desesperados, porque chegou a hora da vingança. Chega a hora da vingança porque olha só tudo que José passou. Tudo que José passou por causa do ódio dos outros, por causa da inveja dos outros, a malignidade que está nos outros. É hora da desforra. E se tem uma coisa que nos alimenta o coração é o desejo de vingança. Desejo de vingança é uma coisa que é inerente à natureza humana.
está em nós. Queremos que as pessoas que nos fizeram mal paguem por aquilo que fizeram contra nós. Isso é uma coisa que está no sangue, está nos olhos. Porque afinal de contas você não fez nada contra a pessoa. E por que a pessoa fez alguma coisa contra você? Você deu um jeito de você levar a sua vida com naturalidade. Você não se contaminou. Mesmo assim, você acabou sendo vitimado por outras pessoas. E por que a vida ela é assim? Porque você planta o bem e recolhe o mal. Porque você trata as pessoas com carinho e elas te tratam com aspereza. Porque você fala a verdade e as pessoas te devolvem mentira. Porque você dá uma face, as pessoas querem a outra face. O mundo ele tem esse tipo de comportamento de forma geral com as pessoas. E isso vai atingindo diretamente o nosso ser, a pessoa que nós estamos nos tornando. Todos os dias a gente vai se alimentando de afrontas. Todos os dias nós vamos nos alimentando de dissabores, desavenças, controvérsias. Vocês estão numa faixa etária que dá para relevar bastante coisa. Graças a Deus são jovens de igreja. Sendo jovens de igreja, recebem a palavra de Deus diariamente. Muitos de vocês são de berço evangélico. Consequentemente, já são alimentados desde criancinha. E nessa faixa etária aí que vocês estão, entre adolescência e juventude, vocês já têm algumas rugas. Vocês já têm alguns arranhos. Já têm alguns sentimentos que podem ter se transformado em ressentimento, com pessoas que atravessaram a vida de vocês, em quem vocês depositaram uma grande carga de confiança. Afinal de contas, veja aqui a história. Quem é que já está colocando confiança? Nos filhos. E quem é que vai causar o grande dissabor para Jacó? São os filhos. Em quem que José está depositando a confiança? Nos irmãos. E quem vai causar a grande desconforto para José? São os irmãos também. Você não está magoado com o teu inimigo. Você não está ressentido com o desconhecido. Saddam Hussein, que matou milhares de pessoas, que já está morto, os Estados Unidos matou ele, não faz diferença para nós. É o inimigo. Adolf Hitler, que chacinou milhões e milhões de pessoas, não causou nada no meu coração, nem conheço. Nosso problema não é com os inimigos declarados, que a gente sabe que tem que tomar cuidado com ele, porque ele é o futriqueiro, o fofoqueiro, é a pessoa do mal. Não é esse o problema. O nosso problema é o que está escrito no livro dos Salmos, que Davi escreveu e que se cumpriu na vida de Jesus. Não era um inimigo que me afrontava, porque se o fora, eu o teria suportado. Não era um adversário, mas eras tu, meu amigo, que divide o prato comigo. Tu voltastes contra mim o teu calcanhar. Justamente essa é a hora que nos fragiliza. Essa é a hora que nos desmonta. Acaba com as nossas expectativas, com a nossa esperança, com a nossa fortaleza. Porque a mágoa, o ressentimento, o ódio, a revolta, a tristeza, ela nasce justamente por consequência de uma grande decepção com uma pessoa em que nós depositamos muita confiança. Nós nos apoiamos nessa pessoa. Nós apoiamos a nossa fé nessa pessoa. Nós depositamos sentimento. E quando você investe sentimento, carinho, afeição, confiança, amor e paixão. Quando você investe sentimento, você está fazendo um investimento altíssimo. Porque se tiver um retorno agradável, você enriquece. Você melhora como ser humano. Você se torna muito melhor como pessoa. Aumenta ainda mais a sua afetividade. Mas se você não tiver um retorno, pelo contrário, você tiver um prejuízo, esse prejuízo é como se abrisse o chão debaixo dos nossos pés. A gente fica sem chão. A gente fica sem norte. Não tem para onde ir e o que fazer. Por isso, a gente gostaria de poder remediar essa situação. Não quero acreditar que isso está acontecendo comigo e não quero acreditar que foi você quem fez isso comigo. Eu não quero acreditar. Mesmo assim, aconteceu mesmo e acontece o tempo inteiro. Para vocês terem uma ideia, nós temos aqui altas taxas de divórcios acontecendo nos 2 primeiros anos e por causa de infidelidade conjugal. E o que isso tem a ver com a juventude? Vocês estão aí como candidatos ao matrimônio, ao casamento.
E a pessoa com quem vocês vão se relacionar é aquela em que você vai depositar toda a sua carga emocional. Todo o carinho, todo o afeto que você tem dos seus pais dentro da sua casa e as suas carências também, você vai transferir para outra pessoa com quem você vai se casar. Ela vai ser o depositário de tudo que você é, de tudo que você espera, de tudo que você acredita. E essa taxa que está aumentando de divórcio nos 2 primeiros anos de casamento por causa de infidelidade conjugal vai se estender agora para o resto da vida, porque a pessoa que se separa nos 2 primeiros anos, ela tem a vida inteira para viver ainda. Se ela tem a vida inteira para viver ainda, o que é que ela vai fazer dessa vida? Se a outra pessoa em que ela depositou tudo o que ela era já a traiu logo no começo da vida, o que esperará dos outros? Já traumatiza o coração, já magoa o coração logo de cara. E consequentemente, qual é a tendência de uma pessoa que a vida inteira começa a ser traída, começa a ser machucada pela sociedade, pelas pessoas em quem ela deposita? Qual é a tendência? A tendência de que você se torne uma pessoa desconfiada do mundo, desconfiada de todo mundo, uma pessoa que vive sempre na defensiva. E vivendo na defensiva, quem se aproxima de você, você já ataca também. Você já vai direto com os pés na garganta. A tendência de uma pessoa que ela é machucada, a tendência é que ela fique armada até os dentes. Sabe aquele desenho que fala, coloca tuas armas aqui, o cara começa a tirar uma arma daqui, outra daqui, outra daqui, outra daqui, outra daqui, vai pôr em cima da mesa assim e vai ficar aumentando? Essa é a tendência nossa. Nós nos armamos contra o mundo porque o mundo está contra nós. E esse armamento que a gente tem, ele chama-se ressentimento. O que é o ressentimento? É aquele sentimento que você fica remoendo ele, remoendo. Vocês sabem que o boi, ele é chamado um animal ruminante. E por que o boi é chamado um animal ruminante? Porque ele tem um estômago delgado. É como se fossem 2 estômagos, mas não são 2 estômagos. É um estômago dividido em 2 compartimentos. Ele pega, come o capim e manda para o primeiro estômago. E lá nesse primeiro estômago, ele vai trabalhando, vai triturando, só que ainda não está pronto. Então depois o estômago devolve a comida lá para a boca do boi, aí ele mastiga de novo aquela comida e manda para o segundo, que agora já está bem trituradinho, por isso vira esterco depois. São 2 estômagos, a mesma comida que é mastigada 2 vezes, por isso que ele é chamado de animal ruminante, por causa desse estômago delgado. O que é o ressentimento? Ressentimento é aquele sentimento que você viveu uma vez, ele foi parar dentro da tua alma, essa é uma parte da psicologia, só que ele não foi bem tratado, ele não está resolvido, ele deixou coisas para trás, e o sentimento ele vai retornar, por isso é ressentimento. E quando ele retorna justamente para você mastigar ele de novo. Se mastigar uma comida saborosa a primeira vez, ótimo. Agora você fica mastigando de novo o mesmo arroz que você já engoliu e que já foi para o seu estômago. E que já recebeu um monte de ácido. E que agora o arroz vai voltar misturado com a batata, com o macarrão, com o frango e com o feijão. E aí ele volta diretamente para a sua garganta assim, ó. Aí fica aqui na sua boca, saboroso, delicioso, cheio de ácido, aquele gosto de azedo. E o que faz você no seu ressentimento? Engole, manda de volta. É uma coisa assim, nojenta para nós. Mas o ressentimento, ele é isto. Ele é um sentimento que traumatizou a sua alma, atingiu você, e ele ficou preso na sua alma. Você está com ele à flor da pele e não está tratado. Por não estar tratado, quando uma outra pessoa, ou a mesma pessoa, vamos supor que você tem mágoa de mim, tem ressentimento de mim, não gosta de mim porque eu sou exibido. Eu já mostro que eu sou exibido logo de cara. Eu já ando assim, sabe? Eu gosto de andar assim, ó, olhando para cima, assim, na altura do nariz. E passo e às vezes eu não te vejo nem te cumprimento. E logicamente eu já vou criando em você que eu nunca, né? Aquele irmão lá é exibido, metido. Ele acha que ele sabe mais que todo mundo. Até dá a impressão que ele é mais santo que todo mundo. E eu vou passando.
Todas as vezes então que eu vou ministrar a palavra, ou que eu estou passando por perto, sim, você já fala lá, ao metido, ou santão, né, ou sabe tudo. Isso aí já é um sentimento. E numa dessas aí eu acabo ainda citando você, o seu exemplo. Alguma coisa eu faço lá para pisar no teu calo que te machuca. Pronto. Agora você vai me perseguir pela internet. Agora você vai discutir tudo que eu curti. Você vai mandar aquelas frases de efeito que o pessoal manda pelo WhatsApp, pelo Facebook, para poder atingir a outra pessoa. Que relacionamento está tendo muito disso, né? Não resolve cara a cara, mas coloca a frase lá, e aí o cidadão, a cidadã já sabe que é comigo, não é com ela. Então é um recalque total, né? Um negócio assim, triste. E a gente, né, sabe que tem uma ruga ali, que tem um desafeto. E tendo esse desafeto, querendo ou não, a carta aos Hebreus, ela escreve o seguinte: tenha cuidado que cada um de vós não fique guardando ressentimentos, e com esses ressentimentos vocês fiquem privados da graça de Deus, contaminando outras pessoas. O ressentimento não é algo que fica só com você. Você tem alguém do seu lado com quem você conversa. E você transmite esse para outra pessoa. Transmite para outra pessoa. Ah, não é só você que tem isso não, isso tem comigo também. Não é só você que acontece não, acontece comigo também. Aí vai falando da outra pessoa, e você vai pensando que não, você está criando a sua personalidade. Você está amadurecendo desse jeito de ser. E esse seu amadurecimento vai te levar a uma circunstância em que você está tão ressentido, que a palavra perdão na sua vida é uma ofensa. Ofensa. A palavra perdão fala para você, você tem que perdoar. Você precisa perdoar. Quando fala isso para você, você vai se sentir ofendido. Ofendida. Como é que eu vou perdoar essa pessoa? Por que eu vou perdoar essa pessoa? Com qual motivo? Ela que aprontou, ela que fez, ela que magoou, ela que pisou, ela que foi falsa. Por que eu vou perdoar essa pessoa? Eu quero muito mais fazer um X nas costas dela e alvejar ela. Não vejo a hora da queda. Não vejo a hora que cai e bata a fuça no chão. É o que eu quero. Eu quero ver essa pessoa estragada, demolida, destruída, execrada. É o que eu quero. Acontece que vocês foram chamados para o Evangelho. Tendo sido chamados para o Evangelho, aqui você entra na ética do reino de Deus. E na ética do reino de Deus se inverte as polaridades. Uma coisa é o mundo, outra coisa é a igreja. Uma coisa é o diabo, outra coisa é Cristo. Foi jogado na cova? José também foi jogado na cova. Foi traído pelos irmãos? José também foi traído pelos irmãos. Foi separado da família, do pai? José também foi separado do pai. A tua mãe morreu? A mãe de José também morreu. Foi parar no cárcere lá e está sendo maltratado pelo patrão? José também foi maltratado pelo patrão e pela patroa. Foi acusado injustamente, caluniaram a sua vida, falaram mal de você na internet, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, falaram mal de você pelo mundo. José foi difamado também. Foi injustiçado uma segunda vez e foi parar lá no cárcere. José estava no cárcere também. Ajudou pessoas, interpretando os sonhos dela, ajudando pessoas a conquistarem os seus ideais, enquanto o seu ficava para trás. José fez isso também. Ele ajudou os outros a alcançarem o objetivo deles, a meta deles, mas o dele ficou para trás. Fez orações após orações a vida inteira. E Deus, ele se manifestou só na natureza, sem dar uma resposta direta. Isso aconteceu com José também. E deixa eu dizer para vocês que apesar de nós estarmos vivendo dentro de uma igreja pentecostal, com a manifestação de todos os dons espirituais, a maior parte da vida de vocês será vivida com Deus falando na multidão, do jeito que está acontecendo aqui. Você recebe com o povo. Dificilmente, não é que não vai acontecer, mas dificilmente vai acontecer do céu se abrir, você ver um anjo e o anjo falar diretamente o teu nome e te dar uma profecia. Acontece, a Bíblia mostra que acontece, mas isso não é a norma, isso aí não é a exceção.
ter uma experiência esplêndida, extraordinária, sobrenatural, sobre-humana, vai acontecer 1 ou 2 ou 3 vezes na sua vida. A Bíblia mostra isso. Abraão foi um homem que ele viveu 100 anos com Deus. E em 100 anos Deus falou com ele 5 vezes. Diretamente. As outras ele alimentava pela fé mesmo. Ou seja, você não viveu nem 100 anos ainda. Se Deus não falou com você pelo menos 5 vezes diretamente, se consola. Você ainda tem mais uns 80 anos pela frente, quem sabe acontece de Deus falar diretamente com o céu aberto. E nós somos uma comunidade pentecostal, nós cremos nesta manifestação de sonhos, visões, revelações, profecias, a gente crê nisso. Mas a sua vida comum, diária, ela é levada assim, com Deus falando com você naturalmente. E às vezes você não observa e não presta atenção. Aconteceu com José, foi cair do cárcere e lá ficou por 2 anos. Depois ele foi exaltado. Chega a hora da exaltação, irmãos. Com todo o ressentimento que José tem, tá? Ele teve os sonhos, ele está sendo maltratado, mas chega a hora da exaltação. Porque vocês não vão patinar a vida inteira. Na verdade, vocês podem viver muito bem, prestem bem atenção, vocês podem viver muito bem a vida inteira de vocês sem essa pessoa que te magoou. Você vai viver tranquilamente, naturalmente, normalmente, sem nenhum tipo de relacionamento com essa pessoa que feriu a tua alma. Ela lá e você cá. Não vai fazer diferença. Só faz diferença quando você tenha o remorso, o ressentimento. Quando você vê que ela está prosperando mais do que você. Aí dá raiva. Dá raiva. Quando você vê que ela está dando certo e você está patinando, aí dá um negócio de vontade de revenge, sabe? Vingança. Emily Thorne. Matar a Vitória e toda a família. Porque o negócio é triste, meu. Triste. Você se esforçou para ser um bom crente, uma boa pessoa, uma boa moça, um bom rapaz, uma boa mulher, um bom homem, e a outra pessoa que fez tudo para te acabar com você está de vento em popa e você está patinando na vida. Aí tem que planejar mesmo um X de vingança nas costas. Mas você vai poder viver tranquilamente, sem essa pessoa nunca mais falar com você. Você pode ignorar a existência dela. Ignorar. E foi o que José está fazendo no Egito. Já está no Egito mesmo, não tem o que fazer. Está vivendo, está prosperando, se torna o governador do Egito. Trabalha, casa com uma mulher lá que é a filha do sacerdote do Egito. Ou seja, vai para a maior casta que existe no Egito, a melhor família que existe no Egito, que é a família do sacerdote. Até o faraó se curvava aos sacerdotes. Portanto, José está próspero. E outra coisa, ele tem o toque de Midas. Então tudo que ele faz prospera. Tudo. Um cabra inteligente, sabe, sabido, perspicaz. Uma pessoa do bem. Todos no Egito gostam de José. Carismático, simpático. Não deixou com que aquela ruga que ele tinha com a família dele atrapalhasse a vida social dele, a vida econômica, a vida familiar. Ele tem filhos, ele coloca o nome dos filhos lembrando que ele era um peregrino na terra estranha. Ele mantém a fé dele, apesar de estar num país idólatra e politeísta, até que chega a fome. E quando chega a fome, lá vem os irmãos trazer o passado de volta. Porque o passado ele faz isso, ele dá as voltas dele. E o passado ele bate bem na tua cara. Porque passado, irmãos, a menos que você sofra de amnésia, e se você sofrer de amnésia, tem que ser uma amnésia profunda, para você não lembrar da cara da pessoa, de quem a pessoa foi. Se você não sofrer de amnésia, o passado está na tua mente. Ele já está na tua mente, está no teu coração. E o passado ele volta de muitas maneiras, e agora que a gente vive na era da comunicação, ele volta rápido. Ele volta via internet. Não tem jeito isso aí, parece uma coisa demoníaca, né? Diabólica, satânica mesmo, do próprio inferno. Que o passado ele vem violentamente contra você, para mostrar que ele não está resolvido. E já que não está resolvido, por mais que você ignorou e ignora e quer ignorar aquilo que lhe aconteceu, ele vem ainda lhe mandando um convite, né? Cara de pau,
Cara de pau, né? Alguém podia falar, é de Deus. É assim, né? Cara de madeira. Manda convite ainda, o passado. E o remorso? E o que aconteceu lá atrás? E o prejuízo existencial que você tomou? E os dias e meses e anos de tristeza que você amargou? E o seu prejuízo? Onde fica? Agora vamos lavar a cara, vamos dar as mãos e vai ficar por isso mesmo? É assim que a gente resolve? O passado voltou para José. E quando voltou para José, toda a cena passou pela sua mente de novo. Passou pela sua mente de novo, toda a cena. A cena do sonho que ele teve. A cena dos irmãos jogando ele lá no poço. As várias vezes que ele foi fustigado pelos irmãos dele. Tudo voltou, irmãos. Uma mágoa não é uma coisa simples de se tratar. E não é por pouca razão que os profissionais mais procurados, para você que não está sofrendo nenhuma patologia, nenhuma doença, na área médica, um dos profissionais mais procurados voluntariamente são os psicólogos, psicanalistas e, em último caso, os psiquiatras. Os mais procurados. Tem aquele que procura se rotineiramente, porque você tem lá que procurar o urologista, ginecologista, clínico geral, pneumatologista, cardiologista, mas você procura por causa que faz parte da rotina. Mas quando chega um momento que você procura um psicólogo, psicóloga, psicanalista ou psiquiatra, é porque você já não consegue mais andar com as próprias pernas. Não consegue. O ressentimento, a mágoa, o ódio, a revolta, a angústia, a depressão, fica lá martelando, batendo, e é pão diário. Você dorme com aquela coisa e você acorda com aquela coisa. Você vai levando a sua existência como se fosse aqueles mosquitinhos que ficam em volta da lâmpada. A gente chama de aleluia, ou libélula. Acendeu a lâmpada e fica lá girando em torno. Isso é o remorso. Você fica girando aquele pensamento, aquele sentimento, girando. Por isso as pessoas vão para os psicólogos. Aí marca lá 10 sessões, e 20 sessões, e vai para o psicanalista, e mais 10, e mais 15, e mais 20 sessões. Tudo vai acontecendo assim. Daqui a pouco, a pessoa está paranoica, tomando psicotrópicos, aí vai para a tarja preta. Estando com tarja preta, a pessoa está então sendo encaminhada para uma clínica psiquiátrica, porque está fazendo... Está louco mesmo. E tem que tratar. Lá vem os irmãos de José, com os irmãos de José à frente dele. Eu falei para vocês que ele fez um estratagema. Ele fustigou os irmãos dele, ele bateu nos irmãos dele, sem se mostrar quem ele era, e os irmãos deles não o reconheceram. Deixa eu dizer uma coisa para você. A pessoa que te magoou, ela não reconhece que te magoou. Ela não, será que ela não tem dó? Ela não tem dó porque ela não lembra que ela fez mal para você. Só que não tem remorso, não vê o quanto eu estou sofrendo, ela não vê o quanto você está sofrendo. Ela não vê que o que ela fez para você, ela acabou com você. Ela levou a vida dela para frente. Outro segredo que eu vou dizer para vocês: uma pessoa que costuma magoar os outros, ela não magoou só você, não. Ela magoou a torcida do Corinthians. Pessoas que estão acostumadas a fazer o mal para alguém, ela não faz só para uma comunidade, ela faz para todas as comunidades. Aonde ela vai amealhando prejuízo. Onde ela vai fazendo inimizades. Ela vai magoando as pessoas, vai deixando um rastro atrás dela assim, ó, de um monte de gente destruída. As pessoas são assim. O Senhor Jesus, ele diz o seguinte: ou você faz a árvore boa e o seu fruto bom, ou você faz a árvore má e o seu fruto mau. Não pode a árvore boa produzir maus frutos. Não pode a árvore má produzir bons frutos. A árvore boa produz bons frutos. A árvore má produz maus frutos. Isto é, aquela pessoa que está acostumada a fazer prejuízos na vida dos outros, ela vai fazer uma coleção de gente que ela magoou. E se você pensa, ela não lembra de mim, ela não lembra nem do seu nome, nem de quem você foi. Você passou como um rio subterrâneo na vida dela. Foi isso que aconteceu com os irmãos de José. Eles olharam para José e não reconheceram, nem lembraram, nem sabiam o que aconteceu. Mas José, que sofreu o prejuízo, lembra de tudo. A vida é injusta, não é justa?
A vida não é injusta? E ela vai continuar sendo injusta. Essas pessoas, elas são recorrentes, elas estão multiplicadas na sociedade. E quanto melhor você for, pior as pessoas vão se tornar contra você, querendo ou desquerendo. É uma triste quadro da realidade da nossa humanidade. Mas José, que agora teve o passado de volta, que vai tratar dessa situação, chega uma hora que ele, chega aqui no capítulo que nós lemos. Agora eu vou começar a mensagem. Está até as 9, cadê Moisés? Já foi, 9h15. Chega nessa hora em que os irmãos estão diante de José. Agora José já se mostra a eles: olha, sou eu, o irmão que vocês venderam para o Egito. Sabe aquilo que você fez comigo lá no passado? Sabe aquele mal que você me causou? Olha a pessoa que eu me tornei com o mal que você fez contra mim. Que pessoa que você se tornou hoje? Quem é que você está se tornando hoje? Está se tornando ressentido? Triste? Magoado? Abatido? Desmotivado? Desanimado? Cortaram suas pernas, seus braços? Teve paralisia? Não está conseguindo andar? Que tipo de pessoa você se tornou com a mágoa que você sofreu? José se tornou governador do Egito. Alegre, contente, próspero, feliz, porque ele entendeu Deus no caminho. E Deus no caminho, apesar de Deus não falar nada com ele, ele disse: vós bem intentastes mal contra mim, mas Deus intentou o bem. E aqui está, na sua balança você vai pesar o mal que os homens te fizeram e o bem que Deus está te fazendo. Se o mal que os homens te fizeram pesar mais do que o bem que Deus está te fazendo, lá vai você envelhecer antes da hora, tratar o mundo com uma aspereza tal, você vai devolver em vômito aquilo que você degustou, porque o mal que as pessoas te fizeram está sendo maior na sua vida, mais determinante do que o bem que Deus te fez. Talvez você seja como Noemi, aquela que é a sogra de Ruth. Noemi, ela transforma. Falaram: ô Noemi, você voltou. E ela disse: não, não me chame de Noemi, me chame de Mara, que significa mulher amarga, pessoa amarga, porque a vida acabou comigo. Perdi meu marido, perdi meus filhos, estou voltando para a terra de Israel mais pobre do que saí. Talvez seja isso. Você é uma pessoa amarga, está se tornando uma pessoa amarga. Estão amargurando a tua alma, amargurando a tua vida, amargurando o teu pensamento, teus sentimentos, e isso fica com aquele gosto de leite azedo. Porque isso é a mágoa. Esse é o ódio, é o ressentimento, é o desejo de vingança, é a frustração constante. É amarga. É uma pessoa amarga, um homem amargo ou amargurado. E as pessoas que vivem à sua volta sentem o amargor de quem você é. Você afeta as pessoas. E agora volta-se contra você. Da mesma maneira como que aquela pessoa que magoa o mundo todo não sabe que está magoando o mundo todo, não tem consciência do mal que está fazendo. Se você se torna amargo, as pessoas que você está amargurando, também você não tem consciência. Entenderam? Você está irradiando amargura e não sabe que está magoando o mundo, que está entristecendo quem te ama, quem se importa com você, quem vive para você, quem vive por você, quem ora por você. Você simplesmente vai espetando, que nem um porco espinho, está se defendendo, aí solta espinho para tudo quanto é lado, e solta farpa para tudo quanto é lado, e se tornou uma pessoa tratável, mas de longe, porque a amargura tomou conta de você. Você entrou na lista do inimigo. Misericórdia, né? Misericórdia. Você se tornou igual à pessoa que te magoou. Numa proporção menor ou numa proporção maior, mas você foi contaminado pelo mal com que te atingiram. Esse é o braço humano. Se você valorizar o mal que te fizeram, você vai se tornar igualzinho àquele mal. Mas José, ele não faz isso. Ele pega e fala o seguinte: vós bem intentastes mal, mas Deus intentou o bem, como se vê neste dia. Não fiquem preocupados, porque vocês estão perdoados. E o perdão, ele é o milagre da transformação.
da transformação absoluta, a transformação completa, transformação plena, irretocável. O perdão, ele é um dom divino. É um dom divino que Deus coloca nas mãos de cada um de vocês. Com esse dom divino, não é que você libera perdão. Liberar perdão é um modismo. Você perdoa. Perdão significa absolvição absoluta de culpa. Isso é perdão. Você absolve a pessoa. Você liberta ela da culpa. Você isenta ela do mal que ela fez contra você. Isso é perdão. E não é perdão de vou andar de um lado da rua e você anda do outro lado da rua. Esse perdão de um andar do lado da rua, outro andar do outro lado da rua, chama-se desculpa. Desculpa. Desculpa é uma coisa, perdão é outra. José continua convivendo no Egito, os irmãos continuam convivendo no Egito, na casa dele e eles na casa deles. Isso é perdão. Agora, eu perdoo vocês, mas volta para Canaã. Então você tem que ser sincero e falar: eu não estou pronto para perdoar. Eu não quero perdoar. Eu quero reter o perdão. Não quero te perdoar. Ah, então você não quer perdoar. Isso é sinceridade. Mas cedo ou tarde você tem que tratar dessa situação, porque o perdão, ele é uma via de mão dupla. Você perdoa, você absolve, você retira o peso da culpa e tem um retorno. E o retorno, ele é indescritível. Uma pessoa que perdoa é uma pessoa livre diante de Deus e diante da vida. Uma pessoa leve, uma pessoa que não tem contas para acertar com o passado, com ninguém. Por quê? Agora sim você leva a sua vida, leva a sua existência e a outra pessoa leva a existência dela. Perdão não significa que você vai trazer a pessoa de volta para a sua vida. Não é isso. Perdão significa que você tem a sua vida para viver sem um peso morto para levar, sem uma conta para acertar, sem um débito com o passado. Isso é perdão. Você tem que prosseguir a sua vida. E para prosseguir, o que faz José? Vocês estão perdoados. E não só isso, porque ele acrescenta: e eu sustentarei vocês. Eu cuidarei de vocês, e não só de vocês, dos filhos de vocês também. Isso é transcendência, irmãos. É um homem Deus, é um homem divinizado, com uma espiritualidade altíssima, que realmente não tem nada guardado no coração. Não há ressentimento, não há remorsos, não há desejo de vingança, nem frustração. É uma terapia que nenhum fisioterapeuta, nenhum terapeuta conseguirá fazer, nenhum psicólogo conseguirá administrar. É um tratamento que não tem psicotrópico que faça você sair da realidade e ir para o outro mundo, porque essa é a função do psicotrópico, é aliviar a sua carga emocional, fazer de conta que a coisa não está por ali, disfarçar a realidade. José faz isso. E o convite e do Espírito Santo nesta manhã é para que você pese o bem que Deus tem te feito e o mal que os homens têm feito para você. E pesando o mal, comparando com o bem, que você dê ouvidos à voz do bem que Deus tem te feito. Como Deus tem sido bondoso com você, benigno, longânimo, misericordioso, gracioso. Como Deus tem cercado a sua vida de bens. Como Deus não tem retribuído mal por mal. A Bíblia diz: antes, assim como o Senhor Deus te perdoou, perdoai também os outros. Faça dessa maneira. Ande com liberdade. Essa é a diferença entre as asas de águia e as asas de galinha. As asas de águia, quando elas se abrem, alçam um voo acima das nuvens. Asa de galinha não. É daqui ali. É a natureza das duas aves. São aves, têm asas, mas as asas de águia levam ela a voar acima das nuvens. E as asas do perdão, elas têm essa característica. Você perdoando quem te magoou, quem te ofendeu, quem estragou a sua vida, você vai transcender sobre essa vida, transcender sobre o mal, pairar acima das tormentas.
E o que você vai ser daqui para frente vai só melhorar. Você vai melhorar. Será uma pessoa melhor, uma moça melhor, um rapaz melhor. Vai se tornar um adulto melhor, uma adulta melhor, uma pessoa do bem. E, consequentemente, aquilo que Deus já está fazendo com você para o bem, fará mais ainda. Eu termino com as palavras de Jesus dizendo: ao que tem, ser-lhe-á dado e acrescentado ainda mais. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Se você tem perdão, então perdoe, e será dado perdão para você. Se você não tem perdão, até o perdão que você tem será tirado. Essa é uma realidade do Evangelho. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, nem tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós também. Está escrito no Evangelho, Mateus capítulo de número 6. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Há espaço para perguntas, irmão? Isso quer dizer que se não houver perdão, pode influenciar na salvação? Se não houver perdão, Jesus disse que os pecados são mantidos. Influencia na salvação. De acordo com as palavras de Jesus, o Pai Celestial não perdoa as pessoas que não perdoam. Porque com a mesma medida com que nós somos medidos, que nós medimos, nós somos medidos também. O perdão, ele é gracioso. O Senhor Jesus, ele disse assim: se você estiver diante do altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta no altar, vai, reconcilia-te com o teu adversário, depois vem e oferece a tua oferta a Deus. Reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, antes que ele te entregue ao meirinho. O meirinho te leve ao juiz e o juiz te coloque na prisão. Espiritualmente significa que a tua vida fica cerceada, cercada, presa. As bênçãos de Deus ficam retidas por causa que você não perdoou quem muito te feriu. É teu adversário e é teu amigo. Você o perdoa e a sua vida prospera. Alguma pergunta, irmãos, além do nosso pastor Ildefonso? Amém? Ninguém tem dúvida? Perdão? Bom, nesse caso, agradeço em nome do Senhor Jesus a todos pela atenção. Que Deus os abençoe. Ninguém tem dúvida, né?